Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN em parceria com a TVU. Hoje recebemos Túlio Madison, que é mestre em Filosofia pela UFRN, que é também bacharel em Filosofia pela UFRN, né? Isso. Colaborador da Carta Capital, enfim. Carta Potiguar, né? Envolvido com várias atividades aí atualmente e que trabalhou na sua dissertação de mestrado o tema da Gaia Ciência em Nietzsche, né? Esse foi o seu trabalho. Você vem trabalhando Nietzsche há muitos anos, né? Exato. A gente vem trabalhando juntos, eu acompanho bastante o seu trabalho. É um prazer receber você aqui, Túlio, para conversar um pouco sobre esse tema. Conta um pouco pra gente sobre essa questão da Gaia Ciência em Nietzsche. Bom, a Gaia Ciência, ela primeiramente é fruto de um contexto específico da vida de Nietzsche. Ele tinha uma doença degenerativa, até hoje não há um consenso em qual doença que era. Alguns falam que seria sífilis, mas pode ser um tumor no cérebro também, não há um consenso ainda. E em 1878 ele pediu licença da Universidade da Basileia, onde ele tinha uma cátedra de filologia clássica. E desde então o seu quadro de saúde vem se deteriorando. Até em 1882, no inverno, em janeiro, em Gênova, ele experimenta uma repentina melhora no seu quadro de saúde. E, inclusive, no livro Et Homo, que é um livro que ele faz uma releitura de toda a sua obra, ele comenta que a Gaia Ciência é um presente desse janeiro, ele fala, o mais belo que já vivi em minha vida. Então, a Gaia Ciência quer dizer um conhecimento alegre, né? E tem muito a ver com esse momento específico da vida de Nietzsche, que ele estava passando. Ele deixa isso muito claro em carta e até no próprio prólogo da obra, que foi escrito depois, em 86, 4 anos depois, que ele fala que essa obra seria uma espécie de uma embriaguez de saúde, uma embriaguez de convalescência. E a expressão Gaia Ciência vem do provençal, que é uma língua que é falada ainda hoje, em certa medida, no sul da França, e remonta à França medieval, dividida entre duas culturas distintas, uma no norte e outra do sul. A do sul era a cultura occitânica, cuja língua era o provençal, região na qual irradiou o trovadorismo medieval. E a expressão Gaia Ciência é utilizada para definir tanto a habilidade técnica quanto a arte poética necessária para o trovador. Então, a imagem do trovador é muito associada com essa imagem da Gaia Ciência, porque o trovador, a gente tem o repentista aqui no Nordeste, que seria mais ou menos um pouco a influência do que seria esse trovador. Talvez uma influência aí vinda de Portugal, né? O trovadorismo foi presente em Portugal, o trovadorismo galego-português, talvez tenha cruzado o Atlântico, chegado aqui. E pegando essa imagem do repente, você vê que o repente ele se torna bem sucedido quando ele faz coro à sua fala, à risada da plateia. O riso é muito importante. E esse tom zombeteiro também era muito presente no trovador e também é muito presente no livro A Gaia Ciência, né? Como Deleuze fala, quem lê Nietzsche sem rir e sem rir frequentemente é como se não lesse Nietzsche, né? Então, isso é especialmente válido para a obra A Gaia Ciência. A Gaia Ciência, mas para algumas outras, talvez nem tanto. Então, eu acho Nietzsche um pouco mal compreendido nesse aspecto, porque se tem uma impressão dele que ele é um filósofo taciturno, ranzinza, demasiado sério, mas não vejo ele com essa ótica, né? E ele deixa isso bem claro na Gaia Ciência, que a filosofia, para ser válida, ela não tem que ser séria, né? Há espaço para o riso, há espaço, inclusive, para o erro, para o engano, né? Ele fala que precisamos, de vez em quando, nos alegrar com a nossa estupidez, né? Então, eu não vejo esse Nietzsche sério, assim, eu não consigo perceber. A questão da saúde, né, que você estava comentando, que ele ficou muito tempo doente, e esse foi um período mais saudável da vida dele. E tem também a questão da viagem, eu lembro sempre de você comentando isso, né, quando ele sai e vai para o sul, também parece que para se tratar, para melhorar, era um hábito, né, na época.
essa mudança de ambiente também influencia muito a obra, né? Exato. Nietzsche, ele procurava, de acordo com a época do ano, procurava regiões onde ele acreditava que o clima pudesse favorecer a sua doença. Ele se tratou com vários métodos alternativos e deixou de lado a medicina e tentou fazer ele próprio a sua cura, né? E dentre outros fatores, ele procurava estar, dependendo da época do ano, em determinada região. E na época do inverno, que era a época onde ele já começou a escrever em 81, mas no inverno de 82 ele botou a cara mesmo para escrever a Guerra à Ciência. Nessa época ele procurou a região mais ensolarada, né? O que ele diz também que deixou o seu pensamento mais ensolarado também, né? E é muito comum na Guerra à Ciência essa imagem do sul, né? Que seria em contraposição ao norte, né? O norte e isso falamos em termos de Europa, né? O norte da Europa e o sul da Europa, que seria um pensamento do sul, onde ele se encontrava, em Gênova, na Itália, seria um pensamento mais alegre, mais saudável, digamos assim. Ele acreditava que, em certa medida, um pouco da cultura alemã, da filosofia alemã, também da arte alemã, Wagner, principalmente, tinha sido um dos causadores da sua doença. Então, em certo sentido, ele estava querendo outro gosto, né? Um gosto que lhe proporcionasse mais saúde. Então, ele vai se interessar por óperas italianas na época, por outro tipo de literatura, outros filósofos. Ele vai associar ao que ele chama de uma cultura do sul, né? Que faz exatamente oposição a essa cultura do norte, mais séria, mais rígida. Essa questão da arte ela é muito forte, né? Eu acho que no pensamento do Nietzsche, e para quem pensa a partir de Nietzsche, é uma coisa muito forte, né? Como você vê um pouco essa questão de pensar filosofia e arte? Você acha que isso em Nietzsche até certo ponto é restrito? Até onde se pode se desdobrar isso? Até de que maneira isso influencia o Nietzsche? De que maneira isso influencia o pensamento da filosofia na arte a partir de Nietzsche? Como você lida com essa questão da arte? Essa sua pergunta é muito interessante, principalmente relacionada à Guerra à Ciência, porque a Guerra à Ciência há também uma tentativa de aproximar a filosofia e a arte, né? Ele fala que a filosofia é uma atividade criativa, né? E daí ele está se opondo ao essencialismo platônico, que é a ideia de que por detrás do mundo aparente há um véu de aparência que encobre uma essência, uma suposta essência por detrás das coisas, das ideias, enfim, tudo mais. E Nietzsche ele vai se apegar exatamente, vai fazer o contraponto, vai se apegar à aparência em detrimento da essência, né? Ele faz essa transvaloração do valor. Ele não interessa ele desqualificar os valores, porque isso geraria um niilismo. Ele está mais interessado em transvalorar, mudar os valores. E ele aproxima a sua filosofia com a arte exatamente nesse aspecto, que ele não está interessado em descobrir algo, desvelar algo. Ele interessa para ele criar, né? E a filosofia para ele deve ser uma atividade criativa, até porque ele não acredita que há alguma verdade universal que nós, filósofos, devemos alcançar, almejar. Então, uma vez que não há essa verdade, né, o que fazer então? Então ele vai procurar uma filosofia que se alie à capacidade criativa, que enalteça a capacidade criativa, para com isso justificar a existência, né? Ele acredita que a vida como fenômeno estético ainda é suportável, né? Ainda podemos suportar a vida se encararmos ela como fenômeno estético. E aí vem a questão que ele fala de encarar a vida como uma obra de arte, né? Viva como se a sua vida fosse uma obra de arte, de modo que eu queira, nesse determinado momento da minha vida, estar fazendo isso que estou fazendo agora, repetidas vezes, inúmeras vezes, e isso vai dar na questão do eterno retorno, que ele enuncia no livro da Guerra à Ciência, que é exatamente essa tentativa de transformar a sua vida em obra de arte, fazer de si mesmo um experimento, de si mesmo um laboratório, né? Não seria uma filosofia aplicada ao mundo exterior, mas aplicada a si mesmo. Você tem que vivenciar essa filosofia para que ela possa ser válida nesse sentido. Nesse sentido, a linha entre filosofia e arte é muito tênue, né? Porque ambas são atividades criativas, né? E o Nietzsche valorizava muito isso. E você estava comentando que ele se aproxima de óperas italianas, né? Quer dizer, existe um pouco um consenso em dizer que Nietzsche abandona Wagner e com isso abandona aquela questão do espírito da música, mas não, né? Não. Isso está sempre muito presente na questão do Nietzsche.
E essa questão de fazer da vida uma obra de arte, né? Isso é muito legal. E, de certa forma, inspirou muita gente a pensar, né? Inclusive o Deleuze, que você citou, pensar sobre toda a questão do cinema e toda a questão da arte moderna e contemporânea que vai se desdobrar desde aí, né? Você acha que é possível hoje, assim, nesse sentido, nesse contexto, pensar a arte atual, a arte que se faz hoje, o cinema, a música, ainda a partir dessa perspectiva? Você acha que é possível, talvez, atentar para o fato de que nós temos condições de construirmos a nossa vida como obra de arte através dessa mútua relação filosofia e arte? Como, né? Que orientação? Porque a filosofia de Nietzsche ela não é sistemática, né? Então ela inspira um pouco mais, né? Como é que você trabalha um pouco essa questão assim da arte propriamente, né? A questão da música, talvez da poesia, da literatura. Você tem uma proximidade assim maior com alguma área, alguma obra? Especificamente eu, no meu ponto de vista? Bom, eu tento me enveredar, às vezes, para o lado da literatura ou algo do tipo, mas como eu gosto de expressar é através de imagens, né, da fotografia e do vídeo. Eu acredito que o discurso hoje em dia é um discurso muito imagético, e isso tem muito a ver com Nietzsche, com a ciência também, porque Nietzsche, nessa obra, pretende transpor o discurso cada vez menos para um discurso conceitual e cada vez mais para um discurso imagético, né? Então ele vai se utilizar muito da metáfora e de outros recursos que possibilitam imagem. Por exemplo, quando ele vai anunciar o eterno retorno ou a morte de Deus, ele não conceitua, ele não faz uma análise e através de conceitos mostra esse tema. Ele cria uma imagem, né? Ele cria uma situação metafórica para poder anunciar isso. Então, na ciência vai ser iniciado um processo que vai se completar em Assim Falou Zaratustra, que é de fazer filosofia por intermédio de uma linguagem artística, né? E Assim Falou Zaratustra é totalmente metafórica a imagem, né? Então, eu acho que essa tentativa de Nietzsche de aproximação entre filosofia e arte, ela é muito válida, né, nesse aspecto. Eu fico pensando, essa questão da aparência, da imagem, né, da estética, daquilo que aparece, e de pensar a filosofia a partir desse ponto de vista, isso é muito legal, sobretudo quando a gente pensa o ser humano, né, porque o ser humano, a gente vai confrontar uma tradição que pensa o ser humano a partir do espírito, a partir da alma, e toda uma tradição que se desenvolveu no Ocidente. Só que aí agora parece que não, parece que a gente pensa o ser humano através da imagem, se a gente for seguir essa linha de raciocínio. E nesse sentido, o que é a imagem do ser humano, né? O ser humano é corpo, é sangue, existe também uma possibilidade de pensar uma filosofia do corpo, uma filosofia do ser humano já não mais como espírito, como alma, mas como corpo mesmo, né? Isso é só uma discussão que me interessa particularmente. Com certeza. Nietzsche ele vai tentar superar o dualismo existente na filosofia, desde Sócrates, Platão, que tenta dissociar o corpo e a alma, né? Ele vai falar que nós pensamos com o corpo, né? O pensamento é uma atividade corporal, né? É o corpo que pensa, não é uma cabeça alada, desvinculada, que encara o corpo como recipiente descartável, enfim, não, ele vai falar que a filosofia... O filosofar, o pensamento é uma atividade corporal. E daí ele vai falar, inclusive na ciência, em algum aforismo, por exemplo, que ele vai relacionar o pensamento oriental com a dieta baseada em arroz, por exemplo, e a filosofia mais intempestiva alemã, como baseada em carne. Ele chega até esses aspectos. Inclusive, a própria ciência ela foi escrita durante atividades corporais, né? Qual era o método que ele utilizava? Ele fazia caminhadas, e durante a caminhada pensava num tema, e durante a caminhada ele ia desenvolvendo esse assunto, e só quando chegava que ele ia objetivar isso. Então, é um livro, os seus aforismos foram escritos em atividade corporal, é um livro corporal, né? Porque, exatamente o que eu tinha falado no começo, interessa a Nietzsche a questão da saúde, né? De superar esse dualismo que para ele é uma visão decadente, né? Ele chega, inclusive, a indagar se toda filosofia não seria uma má interpretação do corpo, né? Porque o que se baseia a filosofia, principalmente na tradição socrático-platônica,
a razão, né, que deve ser isenta das paixões, que os sentidos não devem influir na paixão, não, na razão. E ele quer exatamente superar isso, superar essa dicotomia que a tradição fez, que para ele foi uma má interpretação dos processos do corpo, porque não é assim que funciona, né? E talvez se ele fosse vivo até hoje, ele com Freud e com a psiquiatria depois e tudo mais, ele ia ver que realmente corroborou essa visão que ele tinha. Não há essa dissociação principalmente bem delimitada entre o que seria o corpo e o que seria a alma. Então Nietzsche tenta sempre superar esse dualismo e, inclusive, na Gaia Ciência, ele tenta fazer e aí já o Nietzsche travestido de médico da cultura, ele tenta prescrever uma receita, prescrever um gosto que para ele potencializa as faculdades criativas do corpo. Porque para ele o corpo, não há unidade no corpo. Como, por exemplo, Descartes, há o cogito e a resistência, o corpo. Mas para ele não há essa unidade no corpo. Há uma série de impulsos e forças que lutam entre si, que disputam espaço entre si dentro do nosso organismo. E aí é que ele vai criticar quando a tradição socrático-platônica pega um impulso específico, o impulso racional, e tenta sobrepor ele a todos os demais impulsos. Para ele isso é uma doença, né? Isso é algo decadente, porque quebra a harmonia entre os impulsos, né? Tenta fazer com que apenas um impulso domine todos os demais impulsos. Mas nesse sentido também uma perspectiva de equilíbrio, né? Sem colocar, por exemplo, também uma sensibilidade exacerbada em detrimento de qualquer outro impulso corporal, né? E pensar talvez também um pouco a questão de que se você segue essa linha, essa ideia de fazer da sua vida uma obra de arte, no final das contas fazer do seu corpo uma obra de arte também, né? E acho que isso se desdobra de uma maneira muito legal, principalmente quando a gente pensa a questão das artes que vem se desenvolvendo hoje, as artes performáticas, o teatro, as performances, as instalações. Isso está ganhando uma força muito grande, né? E talvez as pessoas compreendam isso um pouco errado, né? Talvez como uma tentativa de exibicionismo, mas quando na verdade é uma tentativa de lembrar para pontos que são muito fundamentais, né? Inclusive aqui na UFRN, recentemente, houve uma apresentação do grupo CRUO, né, durante a semana de antropologia, onde um grupo de meninas e homens também ficaram nus, né, ao som de flautas e tambores. E isso, eu pensando depois, isso é muito dionisíaco, né? Isso é muito Nietzsche, assim, principalmente o primeiro Nietzsche, do Nascimento da Tragédia, o Nietzsche que estuda o trágico, né? Se você for ver aquela foto que foi amplamente divulgada nas redes sociais, tambores, flautas e mulheres nuas dançando. Isso é muito a imagem dos sátiros, das ninfas, de Dioniso, né? Então, eu acho que a arte depois tornou muito nietzschiana, assim, principalmente a arte contemporânea nesse sentido, assim. Ela superou muitas limitações que eram impostas pela modernidade e que Nietzsche veio aí exatamente para poder dar esse norte, dar esse caminho. Esse caminho, isso é legal. E também a questão de você poder transformar um pouco a estrutura. Eu sei que você também trabalha com vídeos, eu sei que você já teve curtas-metragens que participaram de eventos, de exposições e tudo mais. E essa questão do vídeo ela é interessante porque você tem condições de manipular também aquilo, né? E de construir aquilo de uma maneira que fuja um pouco. Você acha que também é possível, a partir desses meios de expressão, fazer uma crítica à cultura tão grande quanto a crítica discursiva? Porque o próprio Nietzsche, a linguagem dele já não é uma linguagem convencional, né? Ele já tem uma maneira de se expressar que se diferencia um pouco, né? É quase que ter uma experiência quando você lê o texto do Nietzsche, né? Que ele está sempre te abrindo para novas experiências, não está adquirindo conteúdo, está abrindo pensamentos. Essa coisa do vídeo me interessa. De que maneira a gente pode pensar assim, fazer arte, fazer vídeo, de que maneira isso pode trazer à tona esse discurso, assim? Se você ver bem, analisar a nossa sociedade, hoje ela é uma sociedade pautada na imagem, né? Então, o discurso imagético, o discurso do vídeo, principalmente do vídeo, no vídeo você pode associar a imagem a um conceito, a um discurso, né? Esse discurso é muito forte, veio para ficar, né? Eu acredito que se Nietzsche fosse vivo hoje em dia, ele tanto seria um ótimo publicitário, quanto eu acho que ele
iria um pouco para esse lado da imagem, do vídeo, se ele tivesse certo, porque há muita relação entre o vídeo e a filosofia de Nietzsche, né? A expressão audiovisual, ela é muito mais completa do que o mero texto, né? Porque ela alia a imagem ao conceito. Né? Existe também um perigo, né, de como você manipula isso, né? Existe um pouco sempre aquele receio de passar a mensagem, de você ter um receptor ali e de como isso vai chegar lá, né? Que também existe na palavra textual, mas na questão da visual ela também é muito mais agressiva, né? Então existe sempre uma tentativa de certa forma manipular isso para que isso consiga chegar até quem vai ter acesso a isso de uma maneira... Você acha que é mais fácil fazer isso com a palavra escrita ou com o vídeo? Com vídeo, né? Com certeza. Tanto que hoje em dia, se você for ver bem, algo não acontece se não foi filmado, né? Se não foi fotografado. Escândalos políticos são deixados para debaixo do tapete se não há um vídeo, se não há uma foto, né? Então, o próprio vídeo, falando na questão do convencimento, né? Do vídeo como persuasão, ele... Ao mexer com os sentidos e possibilitar com que você experiencie algo, ele torna o poder de persuasão muito mais complexo e muito mais forte do que o mero texto escrito, né? E hoje existe uma verdadeira invasão audiovisual, né? Tudo que se faz por meio do vídeo. Um exemplo bem básico, né? Eu lembro que antigamente, quando a gente tinha alguma dúvida de qualquer coisa, a gente buscava tutoriais na internet e ia ler os tutoriais, né? Hoje os tutoriais já estão todos em vídeo, mostrando como se faz, né? E essa questão é interessante porque, de certa forma, parece que as pessoas estão ficando um pouco intolerantes, né? A palavra escrita e a tudo que é estático, né? E que exige esse foco, né? De você mesmo colocar em movimento na sua cabeça o que está sendo apresentado ali, enquanto o vídeo, de certa forma, já faz o trabalho para você. Você não acha que isso também pode fechar um pouco uma porta? De certa forma, fazer com que não haja tanto esforço no sentido imagético de imaginar a coisa quando você se rende ao vídeo? Porque você se rende ao vídeo, né? Sobretudo ao cinema. Com certeza. Há um certo prejuízo, sendo que eu acho que não veio para ficar, né? O vídeo, o advento do vídeo ainda, assim, em nossa cultura é algo recente ainda, né? Então, eu acho natural que as pessoas deixem cada vez mais de ler para se informar através do audiovisual, porque ainda é algo novo, né, em nossa cultura. A gente está assimilando isso, a gente está aprendendo a trabalhar com essa questão do vídeo, né, em detrimento do texto. Mas acredito que quando você realmente quer e se aprofunda em um determinado assunto, é inevitável que você vá acabando a recorrer a textos, a teóricos, enfim, que possibilitam um aprofundamento maior nesse assunto. Exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque às vezes alguns vídeos provocam a gente e forçam com que nós busquemos as referências que construíram aquele. Eu acho que muitos dos seus vídeos, inclusive, que estão publicados, já puxam um pouco isso, quando você trabalha com os conceitos de tempo, com os conceitos de angústia, visualmente força a pessoa a entender, poxa, mas por que angústia ali? Por exemplo, qual que é a angústia que está naquele vídeo, por exemplo? É uma coisa que eu sempre fiquei procurando ali, né? Eu acho que foi justamente essa minha angústia, que eu não achei ali. A angústia foi me torturando. E você pretende continuar nesse sentido com essa produção sempre audiovisual, pensando a partir da filosofia da arte, né, Túlio? Sim, é um meio de expressão, né? Eu gosto muito do texto, né? Mas acredito que como meio de expressão, o vídeo, pelo menos para mim, é mais completo, né? Embora também a foto, eu sou muito ligado à foto. Enfim, são meios de expressão, né? Eu nunca estou satisfeito apenas com um, tento experimentar. Estou desenhando hoje em dia, né? Algo que eu jamais pensei em fazer. Pois é. Enfim. Túlio, muito legal. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu acho que são temas bastante importantes. Nietzsche é um pensador que interessa muita gente. A arte, a questão do vídeo, tudo isso foi muito legal poder conectar tudo isso nessa conversa com você. Vamos esperar, então, que apareça aí os seus trabalhos, que a gente possa ter acesso a isso, conversar mais. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado.
Você que está em casa, a gente fica por aqui e até a semana que vem.